Gente, quem quiser deixar... Quem quiser deixar o vídeo, aí pode deixar, tá? Eu gosto de ver o rostinho de vocês. E agora vamos, né? Se Deus quiser, vai dar certo aí. Pra gente conseguir continuar a nossa aula. Vamos continuar. Mandei no chat. Sim, então vamos. Que bom. Então, gente, continuando, né, sobre a radiofrequência. O que ela vai acontecer? Vai promover na nossa pele o aquecimento dos tecidos, formando aí encurtamento das fibras de colágeno e, consequentemente, ativando a circulação sanguínea e provando a lise aí das proteínas, principalmente dos adipócitos, tá? Então, tem um efeito aí na gordura localizada pela lise das proteínas aí, que são os adipócitos, no caso. Essa é a radiofrequência que eu tinha no consultório, agora eu tenho a versão mais atualizada dessa daí, que vem com protocolo protocolo não, né? Vem com a potência para a gente fazer o tratamento da estética íntima. Então, esqueci de pegar os eletrodos da estética íntima, mas depois eu mando para vocês no grupo do WhatsApp as fotinhas, tá? Como que são os eletrodos. Aí até separei aqui para mostrar para vocês também. Vou mostrar aqui, eu coloquei a imagem no meu celular e vou mostrar para vocês como que vem, ó. Vem uma caixinha assim, e aí aqui tem todos os eletrodos, ó. Esse hexapolar, aqui tem o tripolar, tem o monopolar, ó, tripolar, esse aqui, monofásico. Esses menorzinhos a gente utiliza mais para facial, tá? Para as pequenas áreas. Esse aqui também, facial, bipolar. E o monopolar grande para fazer a corporal. Hoje aqui no consultório eu descentralizei um pouco, passei a parte da radiofrequência para a esteticista que está trabalhando comigo, porque eu não estava dando conta de fazer todas as técnicas, né, de todos os atendimentos. Aí eu passei para ela e ensinei, né, capacitei e ela está fazendo. E também ela fez um curso muito bacana para tratar a flacidez, então nós estamos conseguindo obter ótimos resultados. Esse é o termômetro de infravermelho, igual aquele que foi muito utilizado aí durante a pandemia, né? Não é tão confiável, mas para radiofrequência, para a gente realizar o tratamento, ele é muito bom. A gente está monitorando aí a temperatura e não deixar aquecer demais esse tecido. Ele tem que manter entre 40 e 42, como eu já falei, né? Em alguns casos, a gente quer uma temperatura menor, tá? De 38 graus, quando se quer tratar, por exemplo, celulite. Então, vamos continuar. Então, os tipos de cabeçote: bipolar de campo concêntrico, é mais superficial, é indicada para flacidez do colo, pescoço e região submandibular, região malar e região frontal. Então, seria esse menorzinho aqui, ó, o bipolar. O bipolar concêntrico é o mesmo que o monopolar. Então, na verdade, não é esse aqui, ó. Concêntrico. Concentrado aqui, ó, no meio. Ele é o bipolar concêntrico, que é o mesmo também que o monopolar. E o bipolar de campo longitudinal permite maior profundidade e um menor espalhamento do campo, sendo a aplicação mais precisa, indicada para pequenas áreas como o sulco nasogeniano, orbicular dos olhos,
boca, a gente pode fazer aqui essa região de código de barras, dedos, tá? E dorso da mão. Então, para essas regiões pequenininhas, a gente usa aquele bipolar para conseguir atingir essas regiões menores, tá? Orbicular dos olhos, região de orbicular da boca, código de barras, bigodezinho chinês, né? Sulco nasogeniano, que ele é mais difícil de acoplar. Então, você tem que manter a mão mais firme, evitar ali que desacopla para poder não perder, não dispersar essa energia. Bipolar de campo dispersivo é indicada para lesões traumato-ortopédicas, então não é o nosso caso, né? Devido à ação mais profunda, necessitando de eletrodo dispersivo, esse nem vem na nossa radiofrequência aqui, para aplicação que deve ser colocado próximo à área a ser tratada e mudar a posição caso o paciente reclame do aquecimento. Na estética pode ser usada em pontos de fibrose, mas nunca usar em face ou região abdominal. Então, usar em pontos que tenha fibrose, mas que não seja em face e região abdominal. Não é o mais utilizado para nós, então é mais tranquilo. Tripolar possui profundidade média de ação, indicado para tratamentos corporais, como abdômen, coxas, glúteos e braços. Pescoço com muita flacidez e papada com muita gordura. Então, aquela ponteirinha que eu mostrei para vocês, tripolar, a gente vai utilizar para regiões de pescoço com muita flacidez, papada, né? Aqui, e regiões com muita gordura. Braços também, ó, pode fazer aqui na região do músculo do tchauzinho, né? Do tríceps. Então, pode fazer essa região. E demais outras que queiram ser tratadas. Monopolar facial, monofase. Então, os tipos de cabeçote que a gente tem, né? O monopolar corporal de campo dispersivo, que são utilizados para tratar, né, as infecções da gordura subcutânea, quando tem aí de 15 a 20 milímetros de gordura. Então, seria essa daqui, ó, a monopolar, grandão. E para corporal, nós temos também a hexapolar, de campo longitudinal. Então, é só saber os tipos de cabeçote que nós temos, né, de eletrodos, e quais que nós vamos utilizar em cada região. Aqui nós utilizamos mais essa monopolar para corporal, e utilizamos a facial, essa aqui, para facial. São os que nós mais utilizamos aqui no consultório. A estética íntima é muito procurado, porque as pessoas ainda têm um pouco de tabu para poder realizar os tratamentos da estética íntima. Mas é uma área muito promissora que vocês podem também pensar em especializar mais, aprofundar o conhecimento nessa área e estar fazendo um tratamento diferenciado, uma técnica diferenciada, né? Então, vai depender muito do que vocês desejam trabalhar. Como eu já disse na aula anterior, a saúde estética ela abrange muita coisa. Então, estética facial, estética corporal. E agora estética íntima também. Então, dentro da estética facial, aí, nós temos peelings, nós temos preenchimento, toxina botulínica, as eletroterapias. Então, é muita coisa. Então, eu indico que vocês, assim, escolham um nicho, né? Uma área que vocês têm mais afinidade, uma área que vocês gostam mais, e especializem naquela área ali. No meu caso, eu comecei trabalhando com tudo, fui fazendo muitos cursos e sempre trazendo novidades, novas técnicas, e agora eu estou dividindo o meu trabalho como esteticista, passando as eletroterapias todas para ela, limpeza de pele e alguns peelings, né? Parei de fazer. E eu tô ficando mais na parte de harmonização mesmo com os preenchimentos, tá? Preenchimentos, toxina botulínica, fio de sustentação, é essa área que eu tô escolhendo seguir mais. Ainda tem também o capilar, né, gente? Que também é um outro mundo aí. Então, eu indico para vocês, quando finalizarem a pós, vocês já
escolherem um nicho que vocês querem atuar, onde vocês têm mais afinidades. A gente não vai conseguir ser bom em tudo. Então, radiofrequência corporal e facial, os principais benefícios. Ela é uma técnica não ablativa. O que quer dizer isso, gente? Não vai causar nenhuma lesão na pele, nenhum corte. Nós vamos tratar somente através do aquecimento do tecido. Sem restrições de fototipo, então todos os fototipos aí, do 1 ao 6, podem ser tratados com a radiofrequência. Lembrando que os fototipos mais baixos, eles têm maior tendência à flacidez, tá? Então, pode ser que sejam os mais procurados. Baixo custo, porque o aparelho de radiofrequência, ele não é um aparelho tão caro. Por exemplo, essa Effect, eu consigo trabalhar facial e corporal, ela não foi cara, tá? Então, assim, você pode investir, que é um bom equipamento para ter no consultório, porque até mesmo para reversão de toxina botulínica, né? Se algum paciente aí aplicou e não gostou, vocês podem também utilizar ela como reversão, através do aquecimento da pele, aí ela vai acabar degradando o efeito da toxina botulínica. Então, ela pode ser utilizada para flacidez, para rejuvenescimento, que eu indico também, pode fazer associação de outros tratamentos com a radiofrequência, no caso corporal. Você pode associar ultrassom também, tá? Corrente russa. A média de custo do aparelho, se eu não me engano, essa radiofrequência foi 7.400, alguma coisa assim. Mas varia entre 7 a 8 mil no caso da Effect, que é a da HTM. Gosto muito, acho ela muito prática, muito fácil de trabalhar, leve, equipamento extremamente leve, dá para você carregar para outros lugares onde for atender. Então, assim, gosto demais dessa Effect. Gosto mais do que a Hulk. A Hulk eu conheci na época da pós, né? Lá no dia da prática tinha a Hulk. E tem uma amiga também que tem a Hulk. Mas eu acho o Effect mais prático, mais leve. Já carreguei demais aparelho para lá e para cá, para as outras cidades onde eu atendo também. Hoje eu evito de ficar carregando, até mesmo por descalibração dos equipamentos, né? Então, agora vamos começar a fazer em Manhuaçu, mas aí vai ficar tudo por conta da minha esteticista. Resultados já na primeira sessão. Então, foi o que eu falei para vocês. Se vocês fizeram uma boa anamnese, orientaram esse paciente a estar hidratando essa pele, cuidando certo em casa, antes de iniciar o tratamento, ele vai ter um resultado ótimo já na primeira sessão. Aqui nós tratamos muita flacidez abdominal, fazemos um tratamento que vocês podem pesquisar na internet, chamado Flacidez, uma técnica de uma esteticista. Esteticista não, acho que ela é graduada na área de saúde também, mas acho que ela graduou recente. Chama Ana Júlia, e eu aprendi esse tratamento com ela, né? Fiz o curso dela e gostei demais. Dá muito resultado já na primeira sessão. Claro que a gente não utiliza só radiofrequência, a gente associa com ultrassom de alta potência e com a vacoterapia também, tá? Em dermologia. Então, e claro, todos os produtos para melhora aí da questão da hidratação da pele. Então, a pele primeiro é preparada, como a gente faz uma esfoliação, né? Faz uma higienização em primeiro lugar. Depois, uma esfoliação para aí diminuir o extrato córneo, né? Remover as células mortas, permitir aí que os outros ativos penetrem com mais facilidade. Depois, nós preparamos essa pele utilizando uma argila rica em vários ativos, um deles também é o silício. Então, a gente aplica essa argila, deixa agir por cerca de 15 a 20 minutos, remove essa argila e aplica os outros fluidos que vão ajudar a hidratar. Depois colocamos o gel glicerinado, né? Primeiro o gel normal para fazer o ultrassom, depois o gel glicerinado para fazer a radiofrequência. Então, utilizamos 3 tipos de aparelhos nessa técnica e o resultado é fantástico. Principalmente quando a gente associa também com intradermoterapia.
Então, a gente pode fazer intradermoterapia para redução de gordura localizada. Consequentemente, a pele, quando reduz a gordura, o tecido subcutâneo, né, de gordura, a pele vai ficar mais flácida ainda. Então, o paciente fica sempre incomodado com essa flacidez. Pós-parto também, tem muitas mulheres procurando pós-parto. E aí a gente pode associar também ativos de intradermoterapia para flacidez e a radiofrequência por último. Então, assim, dá para fazer vários tratamentos associando outros aparelhos ou a intradermoterapia para se obter melhores resultados. No caso de corporal, flacidez corporal e facial, né? Fibroses e aderências, cicatrizes, sequelas de acne e celulite. Então, no caso aí de pós-operatório, tem alguns pacientes que fazem, por exemplo, lipoaspiração, e na hora que começa, né, a cicatrizar ali, né, pode ocorrer o processo de fibrose, né, que é aquela aderência da pele ali. Então, a radiofrequência também é utilizada para tratar esses tipos de fibrose e aderências, cicatrizes de acne, principalmente, facial, né, a gente pode tratar também, e celulite, tá? Fibroedema genoide. Nós também conseguimos tratar. Então, como eu falei para vocês, preparação para aplicação, a gente deve remover qualquer objeto de metal e dispositivo eletrônico que esteja em contato com o paciente. Então, se vai fazer, por exemplo, na região do rosto, né? Se vai fazer a radiofrequência facial, eu peço para remover os brincos, peço para remover cordão. Se o paciente utiliza aparelho auditivo, a gente pede para retirar. Porque, como se trata de uma onda eletromagnética, se ela encostar, por exemplo, estiver muito próxima desses metais, ela pode conduzir calor, e aí pode acontecer de queimar o paciente. Então, para a gente evitar que queime o paciente, que emita aí essas ondas, né, eletromagnéticas, se propagam, a gente pede para retirar tudo que é metálico, tá? Visto que os metais, eles são condutores elétricos. Então, a gente pede para retirar. A gente coloca o paciente na maca, numa posição que seja confortável, tanto para ele, que vai receber o tratamento, quanto para nós aplicadores. Então, a minha maca daqui de Ipanema, ela é aquela maca automática, elétrica. Então, eu consigo colocar o paciente deitado ou sentado. No caso da radiofrequência, eu faço sempre com o paciente deitado. E aí eu consigo calcular, né, colocar ele numa posição confortável e calcular também uma posição que eu não vá ficar toda encurvada, porque senão chega ao final do dia, vou estar com dor na coluna aí. E nós vamos higienizar e secar a pele. Como eu falei com vocês, primeiro passo, higienização da pele. Como que eu posso fazer? Se for facial, se o paciente estiver com maquiagem, vou ter que remover a maquiagem desse paciente, seja com lenço umedecido, né, com algum removedor específico para maquiagem, que é sempre bom a gente ter no consultório também, porque sempre vem alguma paciente toda maquiada e a gente precisa remover. Você pode higienizar também com sabonete, algum sabonete neutro, algum sabonete mais indicado para o tipo de pele da paciente, e secar essa pele, tá? Manter essa pele seca. E aí você vai passar o gel glicerinado, né, lubrificar essa área aí onde vai ser tratada, para poder deslizar a ponteira. O gel glicerinado, ele é um pouquinho mais consistente. Então, às vezes, ele vai absorvendo na pele e você precisa de colocar mais para que realmente a ponteira deslize e você não ocorra de queimar o paciente, tá? Então, e ele faz bastante bagunça, uma melequinha assim, bem grande, mas é necessário. É o gel condutor para radiofrequência, é o gel glicerinado. Então, preparação para aplicação, você vai aferir a temperatura da região a ser tratada com termômetro de infravermelho, pode aferir antes de começar, e durante todo o processo da radiofrequência você tem que acompanhar, para não ocorrer de ultrapassar os 45 graus, senão pode acontecer desnaturação proteica, tá? E você não conseguir obter o resultado que você deseja.
Então, o tempo todo, monitorar a temperatura do paciente com o aparelho de infravermelho. Observação aí, gente, se a paciente ela tem implante dentário e você está tratando essa região, então você deve evitar fios de sustentação também. Então, você pergunta na anamnese se ela tem implante dentário, aqueles pinos, né? E você vai trabalhar essa região, por exemplo, mandibular, não é indicado. Então, ela é uma paciente contraindicada para receber esse tipo de terapia. E fios de sustentação também, porque senão você pode aumentar a temperatura, você aumenta a temperatura da pele e promove a hidrólise desse fio. Então, esse fio ele vai perder a tração se você aquecê-lo. E aí a paciente vai ficar brava com você, que pagou caríssimo para colocar um fio e você foi lá, fez radiofrequência e derreteu o fio dela. Nós temos também algumas contraindicações absolutas para o uso da radiofrequência, que no caso seria os transtornos de sensibilidade. Então, o paciente, quando ele tem muita sensibilidade na pele, às vezes também tem muita telangiectasias, muitos vasinhos. Então, você deve evitar o aquecimento intenso da pele do paciente, tá? Até mesmo os peelings muito quentes também devem ser evitados, para não causar ali mais vasodilatação desse paciente. Então, perguntar se o paciente tem sensibilidade, né, ao calor, observar se ele tem as telangiectasias e evitar de aplicar a radiofrequência nesse tipo de paciente. Paciente com melasma também, não fazer, porque a gente já sabe aí que melasma é uma coisa muito melindrosa, tudo que vai promover o aquecimento da pele, a irritabilidade da pele, tudo que você vai ativar a cascata da melanogênese, você deve evitar. Então, radiofrequência em pacientes que têm melasma também não é indicado. Gravidez, tanto para pode ter um risco para o paciente, tanto quanto para o profissional, né? Apesar de que existem aí alguns estudos que não conseguem prejudicar o profissional. Mas a gente, claro, deve evitar. Em paciente grávida, a gente sempre brinca que em gestante a gente só faz carinho, nada mais. Porque se você faz uma limpeza de pele e lá na frente acontece alguma coisa com essa gestante, ela vai pensar que foi sua limpeza de pele. Então, assim, nessa fase da vida, né, de uma mulher, evitem fazer qualquer tipo de procedimento, até mesmo para a gente se resguardar profissionalmente. Então, aqui eu não faço nada em gestante, a não ser que ela insista muito e queira fazer uma limpeza de pele, aí a anestesista faz. Mas é bom a gente evitar. Então, evitar, contraindicado aí, né, absolutamente, passar a radiofrequência onde se localizam os metais para não ocorrer aí risco de queimar. Portadores de marca-passo cardíaco também a gente deve evitar por causa das ondas eletromagnéticas. Então, vai que desregula aí esse marca-passo, né, do paciente, ele pode virar óbito dentro do seu consultório. Então, são pacientes que a gente deve evitar para não ter nenhum problema. Sobre a glândula tireoide, a gente também não passa, tá? Então, o que a gente vai fazer quando quer tratar a região do pescoço? Você vai pegar aqui um limite, pede para o paciente engolir, e aí quando ele engolir, você vai conseguir sentir a glote aqui, logo abaixo estão as glândulas da tireoide. Então, evita, passa só nessa região mais mandibular, e quando for lateral, você pega aqui a lateral, apesar de que também não é muito indicado passar em cima das carótidas. Então, você pega uma região muito pequenininha no pescoço, na verdade, é mais chatinho trabalhar o pescoço, tá? Desacopla muito fácil também, por ser uma região mais difícil, então é uma região mais chata de tratar, mas o resultado é muito bom. Em focos infecciosos e processo inflamatório agudo, jamais. Se tem alguma lesão de pele, evita, tá? Porque o aquecimento ali, ele pode provocar um dano maior a esse paciente. Então, para o paciente realizar um tratamento, ele tem que estar com a pele completamente íntegra. Até mesmo acne também, se tiver alguma acne ativa, a gente evita, né? Sabemos que a acne
tem aí as bactérias da acne, então a gente deve evitar. E bactéria gosta de lugar quente e úmido. Então, é um prato cheio para ela proliferar. Então, a gente evita. E pacientes com câncer, lógico, nós não vamos tratar. Contraindicações absolutas, não usar sobre a glândula tireoide e carótidas, que eu já citei anteriormente. E a radiofrequência para a região íntima, o eletrodo deve ser removível para esterilização, tá? Então, vai tratar a região íntima e a gente não vai passar diretamente na genitália, a gente vai só na região íntima, não pegando as genitálias, visto que a mucosa é uma pele extremamente sensível e aí pode ter risco de queimadura. Perguntar se a paciente está grávida ou se pretende engravidar. Porque se ela pretende engravidar, talvez ela já está no processo, né, ali na tentativa, ela já pode estar grávida e você não saber. Então, o que que acontece? Para se resguardar, faça essa pergunta se ela está grávida ou pretende engravidar e explica que se ela estiver grávida, ela não pode realizar o tratamento, porque aí ela vai estar ciente que se a qualquer momento ela engravidar, ela precisa te avisar. Aconteceu isso com uma paciente minha de tratamento capilar. Ela começou o tratamento capilar, estava amando as sessões, mas ela engravidou. E aí, quando ela chegou no meu consultório, ela era de outra cidade e veio para fazer o tratamento. Quando ela chegou aqui, eu falei que não poderia fazer o tratamento nela. E ela ficou bem chateada comigo, mas eu expliquei que não era indicado, né? Por ela estar gestante. E aí ela entendeu e foi embora. Mas, assim, a gente deve evitar, né? Por questões éticas mesmo, questões de se resguardar profissionalmente. Contraindicações relativas. Região de pescoço, a gente vai fazendo o limite mandibular, como eu falei para vocês, evitando aqui, próximo à região da glândula tireoide, e evitando muito lateral também, para não pegar em cima das artérias. Gente, sua reunião gratuita finaliza em 10 minutos, eu não sei o que está acontecendo. Vamos continuar e na hora que cair a gente faz um intervalo e eu faço o mesmo processo, tá? Enquanto isso, nós vamos dando intervalo, então é até bom que não fica tão cansativo para vocês também. Essa eu vou deixar cair, vou falar até cair, quando cair eu paro, gravo, né? E a gente continua depois. Então, contraindicações relativas. Toxina botulínica. É indicado esperar aí um período de 30 dias. Mas eu sugiro para vocês que se o paciente tem intenção de fazer radiofrequência e depois fazer o Botox também, então é preferível que vocês tratem com a radiofrequência antes, que aí não vai ter risco nenhum de interferir aí com a toxina botulínica. Então, faça o tratamento de rejuvenescimento desse paciente com a radiofrequência antes de aplicar a toxina botulínica. Implante dentário, como eu já citei para vocês anteriormente, pode ter aqueles pinos metálicos, né? Aí que coloca, né? Para depois colocar o implante, que é contraindicado fazer a radiofrequência em cima desse local, para não correr o risco de queimadura devido às ondas eletromagnéticas. Implante de PMMA. Gente, PMMA é outra questão que na estética a gente, quando sabe que o paciente tem o PMMA, a gente deve evitar de fazer qualquer tipo de tratamento, para que não tenha nenhuma intervenção, risco, perigo, tudo. Até mesmo o preenchimento com ácido hialurônico, tá? Se o paciente tiver PMMA, não é indicado fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Em caso, por exemplo, de dentistas, como eles têm respaldo para realizar cirurgias, né, faciais. Claro que também não é todo dentista que vai saber realizar, né, a retirada desse PMMA. Então, alguns pacientes fazem a retirada mesmo com corte na face, né, lógico, por dentro, poder retirar esse PMMA para depois aplicar um implante com ácido hialurônico. Me perdi aqui, deixa eu ver. Achei.
Então, as indicações: flacidez de pele e envelhecimento, fibrose e aderências, fibroedema ginoide, que são aí as celulites, né, conhecido como celulite, as rugas, no caso de analgesia, que não será o nosso caso, né, mais para fisioterapia, para ortopedia, e acne em fase cicatricial. Quando você tem cicatrizes hipertróficas, aquelas bem fundinhas, a gente vai fazer a radiofrequência para melhorar e estimular o colágeno, melhorar a profundidade das cicatrizes, deixando a pele mais uniforme. Sugestão de tratamento, então, facial, de 8 a 10 sessões, intervalo quinzenal e a manutenção mensal. Então, pode fazer as 8, 10 sessões, finalizou o tratamento, fez o intervalo ali, respeitando o intervalo de 15 dias. Depois que finalizou o tratamento, o paciente pode fazer uma manutenção mensal. Então, você marca aí para uma vez por mês ele voltar ao seu consultório, ou uma vez a cada 2 meses, para estar ali sempre estimulando aquela pele a produzir mais colágeno, e assim os resultados serão melhores e mais duradouros. Como eu falei no início da aula, intervalo quinzenal, aí você vai levar em consideração uma paciente jovem. Se for uma paciente mais idosa, você pode dar um intervalo maior de até 28 dias para completar esse ciclo aí de produção do colágeno, para ela realmente ter um resultado efetivo e não ficar só ali pagando sessão à toa e sem ter tanto resultado, tá? Corporal, 10 sessões, isso aqui também é muito relativo, 10 sessões é uma média, ficou e acabou que virou um tabu nessas 10 sessões, mas você pode fazer 12, você pode fazer 6, você pode, o nosso tratamento aqui, que a gente usa a técnica que nós chamamos de flacidez, facial, nós fazemos uma média de 6 sessões, os resultados são fantásticos com essa média de 6 sessões. 2 vezes por semana, aí vai depender também se você está trabalhando gordura localizada ou flacidez. Se for flacidez, você pode dar um intervalo maior, quinzenal, mas se for gordura localizada ou celulite, você pode fazer até 2 vezes por semana. E manutenção contínua, porque se é gordura localizada, ou se é flacidez, ou se é celulite, você sempre vai ter que estar ali estimulando essa pele também. Temperatura para os tratamentos. Então, no caso de flacidez cutânea, a gente indica uma temperatura aí de 40, vou colocar aqui, a 42 graus. No caso de celulite, 38 graus, tá? Então, você vai conferir ali com o aparelhinho, o termômetro de infravermelho, mantendo a temperatura até 38 graus. Fibrose e aderências, a mesma coisa, 38 graus. E cicatriz de acne, 40 a 42 graus também. Sugestão de tratamento, então, para flacidez corporal, né, e rejuvenescimento estrias. A gente, no caso, se for para flacidez, a gente pode iniciar aí com uma intensidade de 90%. Então, na radiofrequência, no aparelho, ele tem a intensidade também, que seria como se fosse a dosagem da potência. Então, você começa ali com a intensidade de 90% para ele atingir uma temperatura mais rápido. Quando ele atingir essa temperatura, você pode ir abaixando essa intensidade, tá? Mantendo aí uns 60%, para poder manter a temperatura. Então, colocou em 90%, atingiu a temperatura de 40 a 42 graus, vai voltando gradativamente, mantém 60%. Eu espero, né, na aula prática, não sei qual aparelho que vai ter, se precisar eu até levo o meu também, e aí eu vou mostrar direitinho para vocês como vocês vão medir nessa intensidade aí, no próprio aparelho já vem a dosagem que você vai colocando. Para rejuvenescimento, você pode iniciar com 40%. Por quê? Para rejuvenescimento vai ser facial. Então, facial, o máximo que ele vai é até 50%. Então, a gente não indica começar com 50%. Você pode começar com 40%. A não ser que seja uma pele mais desvitalizada, que não esteja tão hidratada, e aí você vai precisar de uma dosagem um pouco maior. Mas a média
40%. Depois você cai um pouquinho, diminui. Então, você vai manter aí de 2 a 4 MHz, e nessa potência aqui de 2,4 MHz, o alcance da temperatura, ele é mais rápido, tá? Então, o tecido, ele vai aquecer mais rápido, e, consequentemente, também, você vai ficar ali estimulando essa pele por menos tempo, tá? Então, vai ser de 40 a 42 graus a temperatura que você vai atingir, e você vai manter de 2 a 5 minutos de tratamento. E a frequência pode ser quinzenal, em caso de paciente mais jovem, em caso de paciente mais idosos, você pode prolongar esse tempo de 21 a 28 dias, o intervalo. Sugestão de tratamento, quando é gordura localizada, você vai iniciar com uma intensidade de 90%, tá? E a potência aí vai ser de 1,2 MHz, que tem um alcance mais lento da temperatura. Ele vai atingir a camada mais profunda do tecido subcutâneo, né, onde estão localizados os adipócitos. Então, consequentemente, para ele atingir essa camada mais profunda, a temperatura ela vai demorar mais para chegar no que a gente deseja, de 40 a 42 graus. Então, ele demora um pouquinho mais o alcance da temperatura. E aí você vai manter a temperatura, novamente, de 2 a 5 minutos por quadrante, por área que você quer tratar. Então, se for, né, abdômen, vamos tratar uma gordura no abdômen, você vai dividir esse abdômen em 4 e vai tratar os quadrantes. Então, você vai ficar de 2 a 5 minutos em um quadrante, e na hora que aqueceu ali, chegou na temperatura de 40 a 42 graus, mantém de 2 a 5. Finalizou? Passa para o próximo quadrante. Então, trabalha outra área. Você sempre divide a área onde você vai trabalhar em quadrantes, e aí você vai trabalhar dentro daquele quadrante para realmente não dispersar a energia. Porque se você passa no abdômen inteiro, você não consegue manter a temperatura de 40 a 42 graus. E esse é o nosso objetivo, para atingir realmente os adipócitos e ter o resultado esperado. Acho que a